Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Refletir, um espaço para respirar fundo, refletir sobre a vida e se reconectar com a sua essência. Pegue seu café, se acomode e silencie a mente. Eu sou a Lari Quadros e aqui você pode sentir, pode pensar, pode refletir. No episódio de hoje, quero conversar com vocês sobre os nossos medos. Aquele medo que não vem apenas para nos proteger, mas que muitas vezes nos paralisa e nos impede de tomar uma ação, nos impede de fazer algo diferente e de conquistar algo que a gente vem sonhando e buscando. Primeiro eu quero contextualizar contando uma história pessoal minha. Eu era uma pessoa que no passado eu tinha muito medo de muitas coisas. Eu tinha medo de morar sozinha, medo de me mudar de cidade, medo de ir para um emprego novo. E na maioria das vezes, esses meus medos nem eram medos reais, mas eram medos criados na minha própria mente. Era o meu inconsciente ali que começava a me trazer várias fatalidades que poderiam acontecer para me deixar com medo. Então, é como se meu inconsciente ele tentasse me proteger do desconhecido, do que ele não sabia se iria ser bom ou ruim, tentava me proteger dessas experiências desconhecidas e com isso eu ficava sempre naquele looping da ansiedade. E se eu for em tal evento? Mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E quando eu começava a pensar nesses e se, era sempre o e se negativo. Era sempre a tragédia que ia acontecer, algo que eu não ia gostar, algo que ia me incomodar. E eu acabava deixando de viver experiências por conta desse medo que me paralisava. Foi então que eu comecei a fazer o processo da reprogramação vibracional, onde eu comecei a mostrar ali para o meu inconsciente que eu não precisava ter tanto medo do desconhecido, que eu podia me abrir para novas experiências. E é claro que esse medo não vai embora do dia para a noite, mas com o tempo, esse medo foi se transformando em esperança e coragem. Eu comecei a não mais só olhar o copo meio vazio, as coisas que poderiam dar errado, mas também o que poderia dar de muito certo com essa experiência que eu estava buscando ou que seria algo novo para mim. E isso mudou completamente o rumo da minha vida. Isso fez eu ter coragem de sair da minha cidade e morar sozinha pela primeira vez, ir em busca de um emprego novo, de uma oportunidade que antes eu não procuraria. E com certeza, depois que eu fiz todas essas mudanças, eu passei a viver histórias incríveis, conheci lugares que eu jamais imaginei conhecer, pessoas que cruzaram o meu caminho, que hoje são grandes amigas, os lugares, as experiências. Eu comecei a viver coisas que antes eu talvez até sonhasse, mas eu não tinha nem ideia de onde eu poderia encontrar essas experiências, simplesmente porque eu não me permitia com que elas chegassem até mim. Eu vivia escondida naquela minha bolha de medo, vivendo sempre, um dia após o outro, sempre as mesmas coisas, fazendo as mesmas ações e esperando resultados diferentes. E é claro que esses resultados não viriam. Foi só quando eu decidi realmente mudar, foi quando eu decidi fazer ações diferentes, reprogramar o meu inconsciente, que eu comecei a ter mais coragem, que eu comecei a olhar para as coisas boas que poderiam vir. E no meio dessa reprogramação, quando eu resolvi mudar de cidade, eu fiquei com muito medo, é claro, né? E se eu não me adaptar? E se as pessoas não gostarem de mim? E se eu não der conta do trabalho? E se eu chegar lá e não for o que eu estava imaginando? Como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com tudo isso? Mas aí me veio na minha mente uma frase que eu quero compartilhar com vocês. A frase que veio é: o medo de viver experiências ruins está te impedindo de viver experiências extraordinárias. Aquela mensagem naquele momento que eu cheguei inclusive a escrever num papel para não esquecer,
É como se ela dissesse, vai, só vai, se joga, se der ruim, azar, volta pra casa, refaz a vida, né? Pensa num outro plano, mas nesse momento vai, experimenta, tenta ver o que tem lá de bom. E realmente a experiência foi incrível, eu realmente me conectei com pessoas incríveis, lugares que eu não imaginava conhecer, empresas, a cada semana eu tô num lugar diferente, conhecendo um lugar diferente, conhecendo pessoas diferentes, ouvindo histórias de pessoas que eu tenho contato. E tudo isso eu só posso viver hoje porque lá atrás eu me permiti, mesmo com medo, seguir em frente. Mesmo com medo, eu decidi que a coragem ia falar mais alto, que agora a coragem ia tomar conta da minha vida e ia governar daqui pra frente a minha jornada. E foi realmente incrível. E aí eu me lembrei disso esses dias e aí eu pensei, preciso gravar um episódio sobre isso para compartilhar a minha história, compartilhar esse momento que foi um momento de grande dúvida para mim, se eu ia ou se eu não ia, e também para relembrar a mim mesma da importância de desapegar desse medo, de deixar o medo ir embora e olhar mais para a coragem, olhar mais para situações com coragem, com convicção, com a certeza de que pode vir algo muito melhor, que pode vir algo extraordinário. E a gente só precisa estar ali presente, viver cada experiência, cada momento, cada oportunidade que aparece na nossa vida com consciência, com presença, com leveza e aproveitar, deixar a vida acontecer, deixar as oportunidades incríveis entrarem na nossa vida para que a gente possa viver cada dia mais feliz, mais alinhado, mais equilibrado e aproveitando cada dia da nossa vida é especial. E a gente tem que deixar essas experiências entrarem para podermos aproveitar essa vida especial que a gente tem, porque senão a gente vai ficar sempre vivendo um dia após o outro, tudo da mesma maneira, tudo sempre igual. E isso não é viver, isso é sobreviver. Então o convite aqui é para a gente deixar o medo de lado, tomar coragem. Então te convido a refletir também em qual área da tua vida, em qual momento você tem algum grande sonho, algum plano, algo que você gostaria de ir além, algo que você gostaria de realizar, mas por trás tem aquele medo que fica te segurando, te prendendo, como se você não fosse bom o suficiente ou que te dissesse que vai dar errado. O que você gostaria de fazer que esse medo tá te impedindo e te paralisando hoje? Presta atenção e vê se esse medo faz sentido, se esse medo é real ou se talvez seja só a tua mente tentando te proteger do desconhecido. Passa a olhar para a coragem, passa a olhar para as coisas boas que podem vir dessa jornada, das novas ações, das novas decisões. Vamos juntos, com coragem, viver as coisas boas que a vida tem para nos oferecer, aproveitar as oportunidades e as experiências. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você, assim como fez muito sentido na minha vida. Compartilha com mais pessoas para que a gente possa levar esse conhecimento mais adiante. E eu te espero no nosso próximo Pode Refletir.